Olá pessoal, saudações rubro-negras. Fazendo um episódio aqui que não é para falar de nenhum jogo do Flamengo, mas para falar dos maiores culpados para o Flamengo estar numa crise em pleno mês de maio de 2024. Mais uma crise no futebol. Os culpados, Landim e Marcos Braz. Vou fazer aqui uma linha do tempo, desde quando o Landim assume o Flamengo em 2019 até hoje, maio de 2024. O Landim, todo mundo sabe, assume o Flamengo com o dinheiro em caixa, com as contas equilibradas, as dívidas também, tudo certo, todo mundo sabe. Então o Landim assume em 2019 com o dinheiro no caixa. O Landim demite o Dorival Júnior e traz o técnico que ele queria, o técnico de confiança dele, chamado Abel Braga. Abel Braga chega no Flamengo, o Flamengo começa a reforçar o elenco. Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta chegam no início do ano, né? Mais pra frente chega Felipe Luiz, Rafinha, Gerson, Pablo Mari, que se juntam a Everton Ribeiro, Diego Alves, Rodrigo Caio. O Diego Ribas estava lá também, ficou na reserva, jogando alguns jogos. Se junta ao elenco que o Flamengo já tinha, Vitinho, né? E forma aquele time, elenco muito bom de 2019. Mas voltando lá pro Abel Braga. O Abel Braga, aí o Flamengo bota esse monte de jogador na mão do Abel. No início era Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. O Abel Braga dá entrevista falando: não tem como colocar Bruno Henrique e Arrascaeta para jogarem juntos. Vai virar um time de índio, um time que só ataca. O Júnior, um dos maiores jogadores da nossa história, ídolo nosso, no programa Redação Sport TV, fala, ele é amigo, né, do Abel Braga, fala: o Abel não pediu o Arrascaeta, pegaram o Arrascaeta e jogaram ele lá. Ridículo, né? O centroavante que o Abel Braga queria não era o Gabigol, era o Pablo, do Atlético Paranaense, que acabou indo para o São Paulo, graças a Deus. Então, deram um elenco altamente técnico na mão do Abel Braga. O Abel Braga não consegue montar o time, o Arrascaeta era reserva, o Flamengo não consegue jogar bem, mesmo estando se classificando na Libertadores, nas fases de grupo. Na Copa do Brasil conseguiu caminhar também um pouco, só que o time não rende, a torcida xinga o Abel, grita, critica, o Abel cai. Aí chega o principal personagem, Jorge Jesus. A princípio, o Jorge Jesus estava na mira do Atlético Mineiro. Teve um jogo Flamengo Atlético Mineiro, ele vai lá no Independência, o Jorge Jesus está lá a convite da diretoria do Atlético Mineiro. O Paulo Pelaipe, dirigente do Flamengo até então, consegue convencer e aparece com Jorge Jesus. Até então eu acho que a grande maioria dos flamenguistas não conhecia o trabalho do Jorge Jesus. Jorge Jesus chega no Flamengo, é eliminado na Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, começa a Copa América de 2019, que o Cebolinha foi o melhor jogador da seleção brasileira campeã. O Jorge Jesus tem um mês para treinar o time do Flamengo, devido à paralisação da Copa América. Depois o resto é história. Não vou me alongar aqui, todo mundo sabe o que aconteceu. O Arrascaeta jogou junto com o Bruno Henrique e tudo mais, né? Trabalho fantástico do Jorge Jesus. O Jorge Jesus chegou com a banca que ele tem, característica dele, e pegou a chave do ninho do urubu para ele. Ele mandava no ninho do urubu, desde o corte na grama até na hora que tinha que ir embora do ninho do urubu, os funcionários. Os dirigentes do Flamengo, Landim e Marcos Braz, eram um mero figurante. Aparecia na hora de levantar a taça. No dia a dia, não tinham decisões de nada.
Isso aí todo mundo sabe. Flamengo campeão de tudo 2019. Chega 2020, infelizmente tem a pandemia. Muito triste a história da pandemia. E o Jorge Jesus vai embora. O Jorge Jesus, na primeira proposta que tem do Benfica, ele vai embora para o Benfica. Já se tinha essa especulação pela mídia. Porra, se a mídia já está sabendo, como é que o presidente não está sabendo? O Landim supostamente se faz de vítima. Ah, fui pego de surpresa pela saída do Jorge Jesus. Ele assinou o contrato. Assinou o contrato com a multa rescisória de 1 milhão. 1 milhão não é nada. Então, se eu vou assinar contrato com um treinador e ele exige que a multa rescisória para ele sair do Flamengo é de 1 milhão, é porque o cara tá afim de sair. Eu tenho que ficar atento. Se ele não tivesse afim de sair, botava a multa em 80 milhões. A multa alta. É assim que funciona no futebol. Só que o Mister, para renovar, exigiu que fosse 1 milhão de dólares ou de reais lá. Eu sei que era 1 milhão. O que não é nada nesse nível de futebol. O Benfica paga a multa e o Mister vai embora. Aí o Landim, fui pego de surpresa, vou trazer quem? Traz o Rogério Ceni. Até então, um técnico promissor. Não tinha feito nenhum trabalho fantástico ou muito bom. Técnico promissor, estava lá no Fortaleza, time pequeno, você consegue alguns resultados, você se destaca. Traz o Rogério Ceni. Pandemia, não podia treinar. 2020, Flamengo campeão brasileiro. Quer dizer, estamos no caminho certo. Campeão brasileiro, eliminado na Libertadores. Aquele zagueiro horrível que o Flamengo tinha, Gustavo Henrique, entrega o jogo contra o Racing no Maracanã. Aí é aquele ciclo que até hoje acontece no Flamengo. Começa ali no Rogério Ceni. O time joga bem, 2 meses com um técnico novo, empolgado. O time começa a jogar mal, o jogador começa a andar em campo, não se esforça. Começa a vazar informação pelos repórteres de que o elenco está insatisfeito. No caso do Rogério Ceni, é que o Rogério Ceni não sabia lidar com o elenco do Flamengo, não era carinhoso, não dava bom dia. Foi indo até que o Rogério Ceni é demitido. O Flamengo traz Renato Gaúcho. Assim, vamos voltar lá rapidinho para o início. Abel Braga, para o Jorge Jesus, são técnicos completamente diferentes. Completa da água para o vinho. Aí, você vê como é que eles não entendem. Trouxe o Jorge Jesus, foi o que foi. Trouxe o Rogério Ceni. Até então, um técnico promissor, com umas ideias boas. Campeão brasileiro, demite o Rogério Ceni, traz o Renato Gaúcho. Rogério Ceni e Renato Gaúcho também totalmente diferente. O Rogério Ceni, o cara estudioso, trabalhador de treino tático. Não estou falando se é bom ou ruim, estou falando como é que é o trabalho do treinador. Renato Gaúcho, técnico de coletivo, 11 contra 11, joga ali, coletivo. Técnico de resenha, Renato Gaúcho é o técnico resenha. Já viu meu DVD e não sei mais o que? O Flamengo do Renato fazia 3 gols por jogo, mas tomava 4. Sim. Então, consegue chegar. O Renato abre mão do Campeonato Brasileiro, prioriza a Libertadores, consegue chegar na final contra o Palmeiras, empata em 1-1. O Andrés Pereira cai no chão de forma patética. O Daverson faz o gol na gente e o Palmeiras é campeão. Mas a gente que acompanha o Flamengo via que o Flamengo não tinha nada tático. Era o tal do jogo intuitivo que o Renato Gaúcho falava. Aí eu tenho que levar a bola até no ataque. Lá no ataque o jogo é intuitivo. Faltou treino, não foi dar treino para jogar futebol, normal, Renato Gaúcho. Então, nada a ver com o Rogério Ceni. Quase que é campeão da Libertadores. O Flamengo naquele jogo
teve chance com o Michael, Bruno Henrique, mas perdeu. Perdeu, o Renato não dá para ficar, porque o time não tem nada de tático, é um time bagunçado, nananã. Demite o Renato. Demite o Renato, traz, e o elenco é basicamente o mesmo. O Flamengo tem dinheiro para manter o elenco, não tem tantas perdas, perdeu o Pablo Mari e o Rafinha, trouxe outro zagueiro, Gustavo Henrique, trouxe o Léo Pereira e tal. Então, manteve os principais jogadores. Aí traz o Paulo Souza. Renato Gaúcho para Paulo Souza é 8,80 também. Paulo Souza, ex-jogador, bom de bola, italiano, da escola italiana de futebol, jogou na Espanha e tal. Chega no Flamengo. Aí, só um parênteses, eu lembro perfeitamente. O Paulo Souza fala na entrevista coletiva mais de uma vez de que ele foi contratado para reformular o elenco e reformular a forma de jogar. A diretoria do Flamengo, Marcos Braz e Landim, o Marcos Braz foi fazer tour na Europa, foi entrevistar treinadores. Imagina que constrangedor o Marcos Braz, como dirigente do Flamengo, entrevistando o treinador. Imagina. Aí entende que o Paulo Souza é o técnico bom, é um técnico da tática, é um técnico entendedor. E deram carta branca para ele mexer na estrutura tática do time e reformular o elenco. Paulo Souza fez o que pediram. 3 zagueiros, Everton Ribeiro de ala direita, não sei mais quem de ala. Foi uma merda. Ciclo vicioso. Jogadores compram a ideia do técnico, supostamente, corre ali 10, 15 jogos, o Flamengo cai de rendimento, jogador reclama do técnico, vaza na imprensa, Flamengo não consegue jogar bem, Paulo Souza demitido. Até agora, todas as trocas de técnico, os técnicos são totalmente diferentes, de característica de entender futebol, de treinamento, de organização tática. E o elenco do Flamengo vai se mantendo. O Flamengo tem dinheiro para renovar contrato e manter as estrelas. Sai Paulo Souza, a diretoria desesperada, não tem quem no mercado, Dorival Júnior. Assim como o Rogério Ceni fazia um trabalho num time pequeno, que é o Fortaleza, o Dorival fazia um trabalho no Ceará, meio de tabela de Campeonato Brasileiro. Traz o Dorival Júnior, totalmente diferente do Paulo Souza. Chega o Dorival Júnior, conversa com o elenco, não sei o que o Dorival Júnior fala lá, que o elenco abraça o Dorival, que esse elenco do Flamengo é assim, ele tem que abraçar o técnico. O técnico tem que ser carinhoso com eles, tem que agradar os jogadores. O Dorival Júnior arruma o time do Flamengo, consegue botar Gabigol e Pedro para jogar junto. Bruno Henrique. O Bruno Henrique estava machucado, né? Pedro, Gabigol na frente, Everton Ribeiro e Arrascaeta de meias flutuando ali por trás dele, João Gomes de volante, o Felipe Luiz na lateral, Rodinei na lateral direita, e o Flamengo, aí Dorival Júnior é o técnico. Chegou na roubada. Chegou depois do pior trabalho, Paulo Souza. Arrumou o time. O Dorival Júnior arrumou o time. Aí o Flamengo com o Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil e campeão invicto da Libertadores de 2022. 13 jogos, 12 vitórias e 1 empate. Então, o Dorival Júnior vou repetir, campeão invicto da Libertadores de 2022. Na Copa do Brasil, campeão nos pênaltis. Agora vai aparecer outro personagem da linha do tempo dos idiotas, Landim e Marcos Braz, Vitor Pereira.
O Flamengo, no oba-oba de que tem o melhor time, melhor elenco, tem que ganhar de todo mundo, de massacre, chega na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. O Corinthians, do Vitor Pereira, nada mais era do que marcação, pressão, intensidade física, correria, um monte de moleque novo, e fazia um gol cagado e segurava. Eu lembro perfeitamente. E chegou na final no acaso contra o Flamengo. O Flamengo, com Dorival Júnior, já não era aquele Flamengo de exibição. O Flamengo realmente deu uma caída. Na final contra o Corinthians no Maracanã, que terminou de 1-1, o Flamengo perdeu todos os volantes. Seja por lesão, seja por cartão. O Flamengo termina, o Flamengo faz 1-0 no Maracanã, o jogo da final, o segundo jogo, e tá jogando melhor. O Corinthians, na correria, na vontade, o Flamengo, como eu disse, estava sem volante. O Flamengo joga o segundo tempo praticamente todo com, vou falar com calma, hein? Com Mateuzinho e Vitor Hugo de volantes. Não tinha João Gomes, não tinha Thiago Maia, não tinha o Pulgar, não tinha ninguém. Suspenso e lesão. Aí o Corinthians, nós estamos falando do Corinthians. Não era um time brilhante tecnicamente, mas tem uma camisa, porra. O Corinthians vai no abafa ali, na empolgação, na raça e empata com a gente. O jogo vai para os pênaltis. O Flamengo é campeão com o gol do Rodinei. Emblemático. Por tudo que passou o Rodinei no Flamengo, merecido. Ele faz o gol dele na final da Copa do Brasil. E depois ainda participa, né, no gol do Gabigol, que dá o título da Libertadores. Então, o Flamengo termina o ano de 2022 campeão invicto da Libertadores, melhor campanha da história. Pedro, artilheiro e rei da América. Gabigol, autor do gol do título. O bicampeonato do Flamengo, né? 2019, 2003, né? O Gabigol faz o gol da final. Então, sim, tudo certo. Pedro, artilheiro, rei da América. Gabigol faz o gol decisivo da final. Aí entra uma parte do Flamengo que não dá para entender. Que teve gente que nem comemorou porque ganhou só de 1-0 do Atlético Paranaense. O time para chegar na final da Libertadores tem que ter alguma qualidade. Então realmente o Flamengo não deu exibição contra o Atlético Paranaense, mas foi campeão. A essa mesma galera do Flamengo, o cara é Flamengo, que reclama que só ganhou de 1-0, é que bate palma pro Palmeiras do Abel Ferreira. É uma incoerência sem fim. Mas voltando aqui para nossa linha do tempo. Lembro perfeitamente que eu gravei episódio aqui do podcast na época, falando o seguinte: o Flamengo está de férias. Que ainda tinha algumas rodadas do Campeonato Brasileiro e o Flamengo tinha chance, mas estava atrás. Estava assim 4, 5 pontos atrás. Aí a gente, na nossa soberba natural de flamenguista, eu sou assim, soberba, a gente, né, alguns flamenguistas acreditaram que poderia ser campeão brasileiro. Eu falei, cara, se for campeão brasileiro, tudo bem, mas não é o objetivo, já era, acabou, é férias. Eu lembro direitinho que eu gravei um episódio sobre isso. Flamengo tá de férias. Tinha jogos contra time pequeno lá, não lembra quem. Aí o Flamengo vai, o Dorival poupa alguns jogadores, vinha na maratona, campeão da Libertadores, Copa do Brasil, os caras estavam cansados mesmo. Aí perde, o time não estava concentrado, velho. Os caras estavam de ressaca, velho. Gabigol, Bruno Henrique, o Diego Alves. Os caras, porra, comemoraram, tá certo, velho. Porra, você ser campeão invicto da Libertadores. Aí, o Landim, na sua extrema burrice, demite o Dorival Júnior. Por quê? O time caiu de produção na final na reta final do Brasileirão
o time podia ser campeão brasileiro também. Eu quero saber qual time que já conseguiu ser campeão brasileiro e da Libertadores. O Flamengo de 2019. O Flamengo do Mister, do Jorge Jesus. Conseguiu. Foi campeão no mesmo final de semana. No sábado foi campeão da Libertadores. No domingo foi campeão brasileiro sem jogar. Que o Grêmio ganhou, empatou com o Palmeiras. Então, a diretoria amadora do Flamengo achou que isso é o normal. Não é. Não é. Nem o Flamengo do Zil conseguiu ser campeão brasileiro da Libertadores no mesmo ano. O de 2019 conseguiu. Mas é totalmente fora da curva, do normal do futebol. Aí demite o Dorival Júnior. O elenco, volto a falar, o elenco mimado do Flamengo estava fechado com o professor Dorival. O cara é o técnico campeão da Libertadores e Copa do Brasil. O gênio do Landim demite o Dorival Júnior. De uma forma covarde. Saiu de férias, o Dorival Júnior tinha certeza que ia continuar. Aí o Dorival Júnior até grava um vídeo falando que não ia continuar, que estava surpreso. Que o Landim achou que o Vitor Pereira, aí entra o Vitor Pereira, era um técnico fodão. Porque conseguiu chegar na final contra o Flamengo, conseguiu levar para os pênaltis. Só que o Landim e o Marcos Braz, como todo mundo sabe, não mostram mais uma vez como que são burros para falar de futebol, para entender de futebol. E não se cercam de pessoas capazes de entender de futebol para poder orientá-los. O Vitor Pereira, já falei isso, vou repetir rapidamente. O Flamengo termina o jogo contra o Corinthians com Mateuzinho e Vitor Hugo. É só pesquisar na internet aí e ver como é que é o time do Flamengo no segundo tempo. Então ele achou que o Vitor Pereira era um gênio. Aí troca Dorival Júnior por Vitor Pereira. Troca também. É a água pelo vinho. 8,80. Não tem nada a ver um com o outro. O Vitor Pereira trabalha com 2 pontas, que os caras têm que ter um fôlego de maratonista, tem que atacar e fechar a linha defensiva. Tem que atacar e defender, atacar e defender. Os moleques do Corinthians conseguiram. Mais ou menos também. O time do Corinthians era uma porcaria, pra falar a verdade. Chegou na final na cagada. Mas aí o Landim entendeu, não, vou trazer o Vitor Pereira. É um técnico português, não sei mais o quê. E não dá certo, é um fracasso. Além, eu sempre falo isso, além do Flamengo. O Flamengo tinha contrato do Vitor Pereira para ser o técnico de 2023. Aí o Flamengo dá, o Marcos Braz dá 2 meses de férias pro elenco do Flamengo. Todo mundo lembra disso. Aí o Vitor Pereira treina, nem um mês de treino tem. Mundial de Clubes, Flamengo passa vexame. Supercopa, Flamengo perde. Recopa, Flamengo perde. Campeonato Carioca, Flamengo perde. Começa o Campeonato Brasileiro, Flamengo vai mal. Zona de rebaixamento, praticamente. Aí demite o Vitor Pereira. Aí o Landim dá entrevista falando que está trazendo o técnico que ele sempre quis trazer, Sampaoli. O Sampaoli não combina em nada com o elenco do Flamengo. Você tem que trazer um técnico, você tem que entender minimamente de futebol para falar o quê? Qual é o elenco que eu tenho? O elenco que eu tenho é esse. Qual é a característica do meu elenco? O meu elenco é um elenco técnico, é um elenco que fica com a bola, é um elenco criativo. Não é um elenco veloz, de velocidade. Não é. Aí traz o Vitor Pereira, que joga, é um time reativo do Vitor Pereira, é um time de velocidade, não tem jogador com as características para atender o que o Vitor Pereira entende de futebol. É demitido, como eu já falei. Vem o Sampaoli. O Sampaoli arruma confusão em todos os times que ele passou. Atlético Mineiro, Olympique de Marseille. Ele estava no Olympique, ele levou o Gerson pro Olympique. Aí ele ficou lá,
brigou com não sei quem, com o elenco, saiu fora. Aí traz pro elenco mimado do Flamengo o Sampaoli. Não combina nada com nada. Entendeu? Aí é aquele mesmo ciclo vicioso. Sampaoli chega, o Flamengo faz ali 10, 15 jogos bons, aí cai. Começa a cair, jogador nitidamente desinteressado, apático, vaza informação de que o elenco tá rachado com o técnico, que o treinamento do Sampaoli não agrada os jogadores. O que acontece? O Flamengo não ganha nada, consegue chegar na final da Copa do Brasil contra o São Paulo. Aí deu uma esperança na gente, agora vai, agora o time vai jogar. A única vitória do São Paulo fora de casa em 2023 é no primeiro jogo da final no Maracanã, gol do Caleri. É a única vitória do São Paulo fora de casa, é na final, primeiro jogo da final no Maracanã em cima do Flamengo do Sampaoli. Chega no Morumbi, o Bruno Henrique faz um gol e o São Paulo empata, o Flamengo não tem força para reagir. O que faz? Demite o Sampaoli. O Flamengo mal no Brasileirão também, correndo o risco de nem pegar Libertadores. Demite o Sampaoli e traz quem? O Tite. Tite chega respaldado, é o técnico, né, da seleção brasileira, 2 Copas do Mundo, é o técnico que deixou o centroavante do Brasil numa Copa do Mundo, não fez nenhum gol. A principal característica do Gabriel Jesus era marcar lateral. Vocês lembram disso? Eu lembro. Eu lembrei disso, sabe quando? Flamengo e Palestino. O Bruno Henrique jogou uma bola para escanteio. O Bruno Henrique jogando de ponta direita, nunca jogou de ponta direita. O Bruno Henrique jogando de ponta direita, tira uma bola de escanteio. Não estou falando que o ponta, que o atacante não tem que marcar. Tem que marcar. Mas você tem lateral direito, zagueiro central, volante, para dar esse combate. O Bruno Henrique, né? Só estou dando um exemplo do que é o futebol do Tite. Eu não vou me alongar sobre o Tite, porque eu já falei muito nos últimos jogos, nos últimos episódios dos jogos do Flamengo. Quem tiver interesse, ouve lá. Aí ele sai do Sampaoli pro Tite, mais uma vez, da água pro vinho. Totalmente diferente. E o elenco do Flamengo, né, não é o elenco do jeito que o Tite trabalha. Como é que o Tite trabalha? Com 2, vou falar a linguagem do Tite, com 2 externos desequilibrantes. O Flamengo não tem. Tem o Cebolinha e tem o Bruno Henrique. O Luiz Araújo não é jogador de futebol, para contar assim com ele. Também já falei sobre as contratações bizarras do Flamengo nos episódios anteriores. Hoje eu vou tentar falar só sobre os técnicos. Então hoje nós estamos aqui, dia 8 de maio de 2024, numa crise, o Flamengo do Tite até dia 8 de maio é um nada, taticamente é ruim, o Tite insiste em colocar os jogadores fora de posições, todo mundo sabe que o De La Cruz rende de segundo volante, ele coloca o De La Cruz de meio armador. Coloca o melhor jogador, um dos melhores jogadores desse ano, que é o Cebolinha. Começa o jogo botando o Cebolinha de ponta direita. Todo mundo falou o quê? Coloca o Bruno Henrique para jogar de atacante, próximo do Pedro. Dá para jogar Cebolinha de ponta esquerda e o Bruno Henrique também. Um não vai pegar o lugar do outro. Bota o Bruno Henrique para jogar de segundo atacante, perto do Pedro. Já que não vai tirar o Gerson, bota o Gerson flutuando na meia direita para ocupar o espaço direito, vai atrapalhar menos. O Flamengo fez uma novela para contratar o Léo Ortiz, o cara não joga. No jogo contra o Palestino, o Flamengo toma o 3º gol seguido de escanteio, e quem treina escanteio é o Matheus Bach, filho do Tite. É o 3º jogo seguido que toma gol de escanteio. O escanteio se origina num passe errado do Fabrício Bruno.
O Fabrício Bruno é um bom zagueiro, só que não tem qualidade no passe. O Tite queria o Léo Ortiz por quê? Qualidade de saída de bola. O Tite tem várias frases escrotas, uma delas, o campo fala, entendeu? O campo não fala, tem que mudar. Então eu vou terminar por aqui essa linha do tempo catastrófica de técnicos do Flamengo. A diretoria, Marcos Braz e Landim, jogam dinheiro pelo ralo e fazem negociatas com compra de jogadores. É por isso que o Landim não tira o Marcos Braz. Porque o Marcos Braz contrata a peso de ouro o Luiz Araújo, que estava jogando nos Estados Unidos. Contrata a peso de ouro o Alan, do Atlético Mineiro, que não está jogando nada. E não contrata lateral direito. Lateral direito do Flamengo não existe. Varela, um bosta. E o Wesley não é jogador de futebol. Por quê? Provavelmente não conseguiu uma negociata boa para trazer lateral direito. E nós estamos aí em terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores, no Brasileirão em 8º lugar. O time só piora, entrou no ciclo vicioso. Fez bons jogos com o Tite, campeão carioca invicto, começou para valer o campeonato, Libertadores e Brasileirão e Copa do Brasil. O time começou a cair. O time começa a cair, jogador começa a andar em campo, não tem motivação. Hoje já começou a vazar informação de que o treinamento não é legal, o elenco não está conseguindo fazer gol nem no treino. É o que vai levar para moer mais um técnico Tite. Infelizmente. Então essa é a linha de treinadores do Landim, de 2019 até hoje, 8 de maio de 2024, o Tite é o 7º técnico do Flamengo e nós nos encaminhamos, infelizmente, para contratar o 8º. Então o Marcos Braz e o Landim rasgam o dinheiro do Flamengo. A nossa sorte é que entra muito dinheiro também. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. Abraço.